Então, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um evento do Instituto AEDP Brasil. Hoje nós estamos trazendo a apresentação da Cristina Mendonça, que é uma terapeuta certificada pelo Instituto AEDP de Nova York. E é uma apresentação assim, que gira toda em torno de transformação e capacidade receptiva. Mas antes dela começar, eu gostaria de dizer que, para mim, pessoalmente, para a Cândida também, é um momento de muita alegria, né? Porque a gente vê nossos ex-alunos crescendo, expandindo, para se unir a gente, trabalhar mais, e expandir mais, e crescer mais, né? Então, Cristina acabou de ser certificada como terapeuta, se Deus quiser vai ser certificada também como supervisora daqui a pouco, Jaque também já se certificou. Então, assim, é legal a gente ver assim, esse crescimento, essa expansão do que eu e Cândida começamos há 20 anos, né? Quando nós fomos nos certificar como terapeutas, quando nós fomos nos certificar como supervisoras e quando a gente trouxe, né, junto com a Andréa, esse AEDP aqui para o Brasil e começamos o Instituto AEDP Brasil e aí sim nós estamos na nossa 16ª turma de formação e o Instituto, graças a Deus, está crescendo, né? Mas antes da gente começar, como eu gosto sempre de começar as aulas, vamos nos preparar para a gente estar juntos aqui durante essas 3 horinhas, né? E vamos começar botando um pezinho no chão, como eu gosto de dizer. Se organizem nas suas cadeiras, nos seus assentos, como vocês estiverem. Sentem-se de uma maneira, por favor, confortável, para que ninguém tenha dor nas costas, dor nas pernas, etc. Quem quiser fechar os olhos, ok. Quem não quiser, ok também. É só firmar um pontinho de frente, mais ou menos a 45 graus. E ficamos bem assim. E vamos respirando naturalmente, sem nenhum esforço, no próprio ritmo, na própria sensação, no próprio jeito, porque respirar é simples, fácil e natural. Vamos deixando de lado circunstâncias e situações que vêm à mente nesse momento. Suavizando os músculos da face, os músculos do corpo. E estendendo a consciência da respiração. E tomando umas 3 inspirações e expirações mais profundas, se você precisar. Direcionando nossa atenção para sentir os pés no chão, no centro do seu corpo. Nesse momento, agora, sem julgamento, vamos trazendo a consciência para o que você está sentindo no seu corpo físico e no seu corpo emocional.
podendo expandir a sua consciência, ouvindo, sentindo, percebendo tudo que está à sua volta. Permanecendo com você, com as suas sensações, e ao mesmo tempo com você e com as suas sensações, e com o que está ao seu redor. E assim, nesse estado, cada um consigo e conosco ao mesmo tempo, vamos suavemente, gentilmente abrindo os olhos, e nos preparando para estarmos juntos aqui e agora. Se quiserem, podem se ajeitar, deixar o corpo mexer o que ele precisa mexer. E vamos começando. Eu fiquei pensando como é que eu ia abrir esse evento da Cristina. E me deparei com uma frase que ficou ressoando no meu ouvido, numa leitura que eu estava fazendo. E essa frase é: aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Essa frase eu li num livro da Sherry Geller, chamado Presença Terapêutica, e ela cotou e citou essa frase da Maya Angelou, mas ela se referiu aonde ela tinha apanhado essa frase, visto, e eu estou dizendo aonde eu vi, que foi no livro dela. E quando eu fiquei com essa... Sabe quando essa frase fica assim, ressoando, assim, no fundo? Essa frase ficou comigo e eu fiquei pensando, né, no nosso trabalho, e nós terapeutas lidando com os nossos pacientes, com o nosso ofício, né, e como as pesquisas super mostram que nós temos, assim, um aliado incrível para o nosso trabalho e um grande instrumento que é a relação terapêutica, né? E que ela, de fato, é um dos grandes agentes de mudança. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando no trabalho da EDP, com nessa perspectiva da relação terapêutica, né? E fiquei pensando na preparação dos terapeutas para o seu ofício em qualquer linha de trabalho, né? Não especificamente na EDP. Mas como o nosso foco aqui é a EDP, eu fiquei pensando que, assim, a EDP, para quem não conhece, ela é uma abordagem extremamente integrativa, né? É uma abordagem que tem uma contribuição enorme de vários elementos e de vários aspectos de outras teorias. E isso dá para a gente uma possibilidade de trabalho muito expandida e muito ampla, né?
o que também traz uma segurança para nós terapeutas, que às vezes viemos de outras abordagens, de que nós não precisamos abandonar o nosso conhecimento anterior ou as nossas experiências como terapeutas anterior para poder, então, fazer ou exercer a abordagem. Ou seja, você pode trazer, integrar, você pode ter com isso uma expansão do seu arsenal teórico-técnico, né? E isso, eu acho que é uma coisa, assim, encantadora na EDP. Para mim, foi uma das grandes... dos grandes ganhos dentro das psicoterapias integrativas, né? Que trazem essa possibilidade de você fazer interfaces, né? Trazer diálogos entre várias teorias e você poder ver o que realmente você constrói com isso. Esse modelo da EDP, para quem não conhece, é um modelo que eu digo que tem um solo muito fértil, porque tem alguns elementos, e o primeiro deles é a segurança, ou a construção da segurança, melhor dizendo, porque sem segurança entre terapeuta e paciente, nada acontece. Né? Se a gente não tem um vínculo de segurança, se a gente não tem um terreno de segurança para trabalhar, a experiência não vem. E a experiência dentro da EDP é fundamental. Ela é uma terapia experiencial dinâmica. Né? Se vocês lembrarem, para quem não conhece, da sigla, é uma terapia, uma psicoterapia experiencial dinâmica acelerada. Então, a parte experiencial é fundamental dentro do nosso trabalho, porque aí a gente vai trabalhar a emoção, a gente vai trabalhar corpo, mente, a gente vai trabalhar todo esse background, que faz com que a gente possa ter uma relação importantíssima de uma díade em sintonia, de uma díade cocriada, de uma díade que se reconhece no não verbal, além do verbal. Então, na verdade, a gente vai para além da nossa atenção no que o paciente está dizendo, do que o paciente está fazendo. E voltando para aquela frase inicial, fiquei pensando, né, que muito mais é como a gente faz do que o que a gente faz. Então, assim, quando a gente diz que vai para além do verbal, a gente vai também para uma conexão do hemisfério direito a hemisfério direito, a gente vai para uma conexão para além do que é explícito, né? Então, assim, você tem um alcance muito maior. E essa construção dessa vinculação, né? A gente tem o Bowlby dando chão para a gente, né? Com a teoria do apego e tudo que essa linda teoria envolve, né? Segurança, proximidade, conexão, né? Um trabalho que é, de fato, humanamente fortificado dentro dessa relação e dessa construção da relação de apego, que vai proporcionar para a gente resiliência, ou seja, aqueles estados onde as coisas acontecem, mas a gente se recupera, volta e continua, né? O que é uma coisa bem interessante e é muito reforçado dentro da EDP, que é isso, não importa o que você sofra, importa que você possa atravessar esse sofrimento junto a uma relação de segurança com o seu paciente e você chegar lá do outro lado sabendo que você sobreviveu a esses momentos mais difíceis e de tempestades afetivas, né? Dando chão para tudo isso, nós temos a neurociência, que é um dos outros pilares da EDP, que vem assim calçando e sustentando e explicando uma parte importante que acontece, que eu digo que é nos bastidores ou nos subterrâneos, né? Na verdade, eu acho que é mais nos subterrâneos, que a gente não tem acesso até entrarem as neurociências afetivas e o boom delas, né, abriu um enorme campo para nós. Tudo isso a favor da coisa primordial, do aspecto primordial da EDP, que é o processo transformacional. O que a gente quer é estar ativo nesse processo, né? É estar
resgatando ou buscando todo o nosso potencial de saúde, todo o nosso potencial ali, juntinho naquelas sementinhas que somos nós, né? Que estão aguardando só um momento e um solo propício para emergirem, florescerem, eclodirem. É isso que a gente busca dentro da EDP. E voltando lá para nosso ponto, né, de quem é esse terapeuta que está ali, nesse solo fértil, né? Como é que ele precisa se apresentar, ou como é que ele precisa se organizar para poder usufruir o mais possível, o melhor possível desse campo, né? Então, a gente precisa se regular para a gente se relacionar com o outro, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se relacionar com o outro para se regular. Porque é uma via de mão dupla, né? É uma corregulação onde a gente vê que nós temos que ter um autocuidado contínuo, né? Como é que eu estou aqui agora para estar com vocês, como é que eu recebo vocês, como é que vocês impactam em mim, para eu continuar me regulando e podendo estar com vocês. Enfim, como é que esse convite à presença dessa dupla terapeuta-paciente, como é que ela se estabelece? Né? E cultivar a própria presença na nossa vida pessoal facilita o acesso, facilita o acesso dessa experiência na sessão. Então, assim, se você tem o hábito de, com você mesmo, trazer essa sua presença, ou trazer esse seu centramento para você, para ver como é que você está, para estar com o outro, se você tem esse hábito na sua vida, quando você for se preparar para uma sessão, você já faz aquilo naturalmente. Quando você tiver momentos dentro daquela sessão onde você possa se perceber mais desregulado, você já faz isso naturalmente. Mas se você deixar para fazer isso pela primeira vez numa sessão, vai ficar difícil, porque requer esse autocuidado contínuo, essa prática de cuidado consigo mesmo, que às vezes a gente esquece, né? A gente acha que a gente vai lá cuidar do outro e está tudo certo. Não, e eu? E nós, terapeutas, como é que ficamos? Então, esses estados de presença, eles se organizam, na verdade, né, de 3 formas diferentes, né? Uma forma corporal, uma forma processual e uma forma relacional, né? Englobando esses 3 aspectos grandes, assim. O que é a experiência corporal? É você se sentir enraizado em você mesmo. Você está com você, para você poder estar imerso na dor e no sofrimento do seu cliente. Isso traz uma expansão desse campo relacional, né? Desse campo que a gente vai dar o nome de campo intersubjetivo, que é o campo estabelecido entre a díade terapeuta-paciente. E estar nesse campo desta forma pode implicar numa coisa que a gente deseja muito, que é uma experiência emocional ou relacional corretiva. Ou seja, corrigindo o quê? Né? Corrigindo no sentido de trazer de volta a possibilidade do estabelecimento de uma relação de apego seguro, que nós todos temos em algum cantinho da gente, mas que, por vicissitudes da vida, isso, de repente, foi esquecido, foi descartado, enfim, né? Ou foi impedido momentaneamente de você poder trabalhar nesse movimento do apego seguro, ou nessa dinâmica do apego seguro. Por que eu disse que também envolve um aspecto processual ou de processo, né? Porque você precisa estar nesse estado para poder receber a experiência do seu cliente. Porque aí, se você está sintonizado com ele, né? E lembrando que sintonia é quando há um acordo mútuo entre as duas partes, isso é sintonia, né? Você tem preciosos momentos de intervenções terapêuticas, de relacionamento terapêutico.
A Diana chama isso de gem. Eu acho que ela pegou de algum outro autor que eu não me lembro agora. Gem, né, que pode parecer joia, né, uma pedra preciosa, também é Global Emotional Moments, ou seja, momentos emocionais globais que a gente pode ir lembrando, né, como é que fala? Da mitologia, né? Lembrando, né, daqueles momentos kairos ou kairos, que são os momentos da oportunidade, que são os momentos não lineares, que são os momentos que ativam a nossa percepção e as nossas sensações e o nosso cérebro para além do explícito, que ativam lugares de memórias procedurais que às vezes estavam lá quietinhos e a gente nem imaginou. Mas se a gente tiver aberto a isso, a gente chega nesse lugar juntos com o nosso cliente, né? Uma sintonia com a ressonância da experiência terapeuta-paciente, ou seja, o que eu impacto em você e você impacta em mim, isso cria uma modificação em mim e em você, ao mesmo tempo que me faz acessar você e você me acessar de uma maneira muito mais profunda do que o que a gente possa imaginar, porque é isso que a gente quer para promover proximidade e coordenação entre esses dois elementos da DID, né? E aí eu me lembrei do que a Diana sempre diz, né? A gente faz uma intervenção e está ótimo. Não, a gente faz uma intervenção e não está ótimo, não. A gente faz uma intervenção e a gente vê qual é a resposta do nosso paciente à nossa intervenção. Porque dependendo do que acontecer ali, o processo, momento a momento, continua. E aí você vai tendo a noção, como um mapeamento de por que caminhos você vai seguir. E aí a gente vê que nesse estado processual, vamos dizer assim, a gente tem a emergência de um estado de presença compartilhado, que fala diretamente à perspectiva relacional, né? Porque aí tem a sincronia, que é diferente de sintonia, ou seja, coisas acontecem ao mesmo tempo, mas não necessariamente as mesmas coisas. Isso é sincronia. Elas só estão acontecendo ao mesmo tempo, né? No nosso aparato corpo-mente, trazendo o que a gente sabe que é, que o Stern, né, chama no livro dele O Momento Presente e a Psicoterapia, a consciência intersubjetiva, né? Onde duas mentes entram em sintonia e em sincronia, criando um campo intersubjetivo que modifica essas duas mentes. Isso é que é muito interessante, porque é um processo quase que sem fim, né? E se a gente ainda lembrar da teoria polivagal do Porges, né, a gente vai ver que esses momentos onde existe um sistema de engajamento social, e nós todos somos seres gregários, a gente não vive nem cresce sem o outro, né? Se a gente não está engajado no olhar, na prosódia, no jeito, na voz, no como a Sherry Geller estava comentando, né? Como a gente está com o outro, né? Está com o nosso cliente, ou está com o nosso filho, ou está com o nosso marido, ou está com o nosso aluno, ou está com um outro. Essa bidirecionalidade que o Porges fala do sistema de engajamento social, dessa eu dou, você recebe, eu recebo e dou, e ficamos nesse movimento, né? E aí, sim, finalizando quase, eu queria só botar uma luzinha nas vantagens dessa postura, né? Que é, se você tem um estado de segurança, você não precisa se defender, nem armar muros, nem levantar ombros, nem se afastar de ninguém. Se você tem um estado de segurança, as suas defesas ficam suavizadas. Se você tem as suas defesas suavizadas, o seu sistema nervoso, o sistema nervoso do seu paciente começa a se acalmar a partir da ressonância com a calma do terapeuta. Porque o terapeuta está calmo mesmo que o paciente esteja
desorganizado, desregulado. É para isso que a gente está lá, para ajudar ele a recuperar um momento de autorregulação e de regulação com o outro que ele não teve, ou que ele perdeu, ou que aconteceram coisas na vida dele que esses momentos foram perdidos, foram deixados de lado, né? Então, as intervenções que a gente possa fazer e as respostas que o terapeuta possa oferecer, elas vão estar em sintonia com o que ele está sentindo, com o que ele está percebendo de você e com o que você está emitindo para ele, né? Então, assim, isso só traz o quê? Fluidez, bem-estar, né? No trabalho terapêutico. Não quer dizer que tudo vai ficar lindo, cor-de-rosa e o arco-íris vai surgir. Não é isto. É promover um campo de trabalho que seja um campo nas melhores condições possíveis para o trabalho se realizar. É só isso. É só tudo isso, né? Como a gente costuma dizer. E a última... Eu estava pensando como é que eu ia terminar essa colocação dessa presença do terapeuta e de como isso é importante dentro da nossa abordagem. E aí eu escrevi essa frase, né? Que o solo fértil da EDP, com seus nutrientes, alimenta o processo transformacional em direção ao florescimento dos potenciais de saúde contidos em cada semente. O estado de presença do terapeuta para este solo se revela como um catalisador poderoso nesse processo. Então, a mágica da transformação simplesmente acontece. Então, assim, voltando um pouco, por quê, para quê, e o que acho que a gente vai ver hoje, né, em termos do trabalho da Cristina, tudo a ver com isso, que tudo que nós falamos, com a presença dessa terapeuta que proporciona ao seu cliente uma mudança, uma transformação, só com a sua presença, né? E só com o trabalho todo que pode ser realizado a partir dessa presença profunda, dessa presença explícita, dessa comunicação e dessa conexão tão profunda e tão bonita com o outro, né? Como eu tinha perguntado à Cristina quantas pessoas estavam inscritas, e ela disse que a maioria conhece a EDP, a maioria já esteve em contato com a EDP, eu decidi fazer assim, focar num determinado assunto que eu acho que tinha a ver com a apresentação dela, e não tanto apresentar conceitos teóricos e mais abrangentes da EDP. Eu espero que eu tenha conseguido, né? Estou aberta a alguma pergunta que vocês queiram fazer para eu poder passar o bastão para a Cristina. Tudo bem? Até aqui, como é que vocês estão? Você não quer deixar de compartilhar a tela para a gente poder ver todo mundo? Sim, posso. Pronto. Oi. Então, tá bom. A gente até pode ficar um minutinho e se olhar, né? É. Rostinhos que eu não vejo há um tempo. Apesar de estarem próximos, é interessante isso, né? Apesar de estarem tão próximos, mas eu não vejo há muito tempo. Como é que estamos até aqui? Tudo bem? Eu estou aqui profundamente emocionada, olhando para cada um de vocês. Aqui é um momento realmente, eu diria um pináculo assim do meu
da nossa estrada juntos, aqui da EDP Brasil, e também do meu processo de desenvolvimento como terapeuta. Então, é uma honra imensa, como dizem, né? A alegria verdadeira é a alegria compartilhada. Então, poder compartilhar com vocês um pouco desse meu desenvolvimento é uma alegria enorme. Como diz a minha paciente, que vocês vão ver hoje, fogos de artifício. A minha sensação interna é de fogos de artifício. Então, agradeço profundamente a Regina e a Cândida a oportunidade de estar aqui, de fazer parte, de terem construído essa casa EDP no Brasil e da gente poder contribuir também e expandir o crescimento, né? Que o crescimento de um é o crescimento de todos. Então, eu agradeço muitíssimo a vocês duas e a presença de todos que estão aqui. Muito obrigada. Estou aqui nervosa, gente, mas vai dar tudo certo. Então, tudo Então, Vai sim. para nossa... Vai sim, Cris. Para a gente também fazer uma transição aqui juntos e espelhar um pouco o que acontece na sessão e um pouco do trabalho, eu vou convidar vocês a fazer uma outra pequena meditação. Quem puder e quiser. Então, entrando dentro do seu ser, onde você pode encontrar o seu guia interno, tomando o seu tempo, o seu ritmo, no ritmo da sua respiração. Só se você achar que está tudo bem, que é ok. Se imagine na presença de uma pessoa que você confie ou respeite. Professora, amigo, familiar, um bicho de estimação, qualquer que seja essa figura de apego. Traga à mente um aspecto de si mesmo, ou uma memória de um comportamento que tem um valor emocional positivo forte. Perceba todas as formas que você se esquiva, ou seja, se defende dessas partes mais ternas dentro de você. Perceba. Note as sensações no corpo, as emoções que aparecem, os impulsos para o movimento, seus pensamentos, crenças negativas que podem surgir. Cheque dentro de você. Podem ser sutis. Depois que você teve um gostinho dessa experiência, imagine que essa pessoa que você admira expressa afeição e aceitação em resposta à sua revelação.
Perceba o que surge quando você escuta essa pessoa afirmar de forma afetuosa e genuína e respeitosa coisas sobre você e para você. Saboreie essa experiência fisicamente, emocionalmente e na sua mente. Tomando mais um tempinho para realmente expandir essa sensação para todas as células do seu corpo. Perceba como você está se sentindo agora. E aos poucos, no seu tempo, sentindo essa sensação no corpo, presente. Quando fizer sentido para você, você vai aos poucos voltando a sentir os barulhos, seu pé no chão. No seu ritmo, trazendo a sua presença de volta, escutando o corpo, vendo se ele está te pedindo algum movimento. Bem-vindos. Alguém querendo compartilhar alguma coisa, alguma sensação? Sem obrigação nenhuma, tá? Só para checando, que às vezes tem algum desejo ardente de compartilhamento. Ok. Então, vamos lá. Passar para o nosso... Cristina, Oi, quando você quiser que pare a gravação, me avisa, tá? tá bom. Peraí. Vocês estão vendo? Sim. Dá para ver, gente? Dá. Tá bom. É que eu não... Bota Então, no modo slide. modo slide.
Onde é que é o modo slide? Geralmente é aquela coisa assim. Me parece ser à direita lá em cima, que tem um slideshow. Play. Não, lá embaixo, normal view, do lado esquerdo ali, tá vendo? Um telãozinho, embaixo à esquerda. É o pilãozinho. Embaixo da... Peraí. Lá embaixo Slide. dos seus slides, bem aqui embaixo. Assim? Isso. Aí agora eu controlo o tempo, que fica assim. Porque no slideshow eles fazem no seu tempo, é isso? Tá bom. Não, mas não tem slide. Não? Tá? Tá bom. Vou mostrar Obrigada, Mari. Slide. Obrigada. Você que vai Então, esse tema da capacidade receptiva que a gente vai ver hoje é um tema que me é muito, muito caro, vamos dizer assim. Porque eu me lembro eu acho que foi no Essentials 1 ou 2, agora eu não me lembro, que falaram desse tema, apresentaram o tema, e eu entendi a necessidade do desenvolvimento da capacidade receptiva, da importância, como eu não tinha entendido antes, inclusive com essa paciente que a gente vai ver hoje. Tá? Então, vamos lá. Começando com uma quote, com uma citação da Didi. A habilidade para processar a experiência, juntos com a compreensão do outro, é mutativa. Transforma a experiência, o self e, muito provavelmente, o outro. Só que, para que isso aconteça, né, o paciente tem que conseguir receber o que a gente faz, né? E aí, mais uma quote da nossa querida Diana. O trabalho da terapia é construir e aumentar a capacidade receptiva do cliente. Experiência de estar ao lado, faltou uma vírgula aqui, do que recebe o cuidado, empatia e afirmação ou reconhecimento. Aqui eu botei uma lista, quem é mais familiarizado com a EDP, de todas as experiências essenciais de afeto essencial. Emoções categóricas, experiências de apego, experiências relacionais coordenadas, experiências receptivas de afeto, experiências intersubjetivas de prazer, autênticos estados do self, agora é minha vez, estou orgulhoso, estados do ego incorporados e as emoções que acompanham, necessidades centrais e esforços de apego. Agora, a gente só consegue ter acesso a esse estado transformacional se a sintonia ocorre, se a pessoa consegue receber o afeto, a ressonância, que de fato acontece. Então, por isso que está aí em negrito as experiências receptivas de afeto, porque sem essa, nenhuma das outras acontece. E as outras verdinhas aqui, só para vocês, que eu botei aqui em outras cores, é o que a gente vai ver hoje, o que vai aparecer no vídeo. E muitas vezes a gente tem os pacientes mais difíceis, mais desafiadores para a gente, e eu custei a entender, né? Que foi o grande momento eureka que eu tive no curso. É isso. Se eles não me recebem, não tem como transformar. Não tem como. A química, a alquimia não ocorre. Eles precisam receber o amor, o afeto, o olhar, a presença, como a nossa linha, né, afetivo-relacional, se eles não recebem a presença e o afeto da relação, não tem transformação. Isso foi um turning point, assim, foi um ponto-chave no meu desenvolvimento. Então, o que são experiências receptivas de afeto? Experiências receptivas de afeto são também comunicações emocionais. É a transmissão de emoções categóricas e experiências de afeto. Um expressa e o outro recebe. A experiência afetiva receptiva significa receber as emoções.
elas têm uma sensação sentida e podem ser exploradas no corpo. Sem capacidade receptiva, como diz a nossa queridinha da Regina e da Cândida também, Super Lima Coulomb, quem fez SPA com a Regina conhece muito bem. Esse trabalho de cura de trauma de apego só ocorre se os nossos pacientes não podem receber ou ressoar o que nós ou outros oferecem a eles, nenhuma revisão das representações patológicas internas do self e do outro é possível. Construindo a capacidade receptiva. Intrapessoal, ajudar o paciente a receber a própria experiência, e interpessoal, ajudar o paciente a fazer uso relacional do terapeuta. É a parceria relacional entre cada dia de terapeuta-paciente, ao invés do padrão fixo emocional de cada paciente, que mede o potencial de cura de cada um. Quem está fazendo o ES, fez agora com a Suene, né? Ou quem vai fazer agora o Fierce Love, ela fala muito da fé, né? Da fé no processo. Todo mundo fala, mas ela fala muito de que não existe dificuldade emocional ou trauma que a gente não consiga, restabelecendo a segurança e alcançar, que a nossa potência terapêutica não possa alcançar. Ela realmente acredita nisso e eu ressoo essa crença dela. É muito mais a alquimia da relação, o foco é muito mais na nossa alquimia e não no funcionamento a priori que o paciente traz. Na construção da capacidade receptiva de afeto, o terapeuta é ativo, é persistente, é corajoso. O paciente constrói, aumenta e fortalece um novo músculo. Isso aqui é inspirado, na Karen Pandomars, tá? A importância da presença do terapeuta, acompanhar, como a Regina colocou, né? A sintonia que estimula a vitalidade dos afetos e os afetos de vitalidade. Existir na mente e no coração do outro. Conhecer-se e se saber conhecido. A precisão das nossas intervenções, né? Para o paciente se sentir sentido. Então, tem a ver com a sintonia, né? O rastreamento momento a momento, um foco bem preciso, né? Calibrar a intervenção, a experiência do cliente e perceber o que acontece, que é aquilo que a Regina trouxe como a unidade da intervenção, né? E, né, o que a gente fala aí, Jaque, não sei, é como se fosse uma autossupervisão, né? A gente fala muito isso, né? Quando o paciente é o nosso supervisor. Se a intervenção não entra, a gente tem que ir por um outro caminho, não é por ali, ou vem uma defesa, a gente vai encontrando onde ele está, né? A gente encontra, o esforço é do terapeuta de encontrar o paciente onde ele está. Aumentar a capacidade do paciente de perceber e refletir. Vocês vão ver como isso vai acontecendo durante a sessão. Conforme ela vai podendo sentir, ela vai vendo a narrativa coesa e coerente, ela vai tendo novas podendo entrar em sintonia com o seu core self, ela vai estar tendo novas noções de si mesma, novas noções dos seus afetos, das suas relações, das suas possibilidades, do olhar do self essencial, né? Então, presença, precisão e persistência. Ficar com foco preciso do terapeuta. Está ali vendo
Onde é que ele está? Subiu a ansiedade? Veio uma defesa? Perceber se a resposta do paciente corresponde à intenção da intervenção do terapeuta. Isso é importante, porque às vezes a gente está achando que está fazendo um negócio que está super aí. Está vendo, percebendo, vai e, vamos dizer, vai passar a defesa, né? Contornar a defesa. Às vezes não é exatamente isso que precisa. Está ali, mas ele te diz, a gente não precisa saber tudo. O paciente informa a gente. Isso dá um acalento. É só a gente estar presente que ele vai nos dizendo, vai nos direcionando, apesar da gente estar liderando. Tem um paradoxo aí na sintonia. A gente lidera, mas ele que vai nos dando informação se o caminho está certo. Aumentar a consciência das defesas e da ansiedade. Oferecer escolha, vocês vão ver, eu faço isso. Tem uma hora que ela me informa que está muito. Ótimo, obrigada por me avisar. Ela fala que está no limite da tolerância dela. E vocês vão ver que só o fato de eu reconhecer e dar espaço para ela se expressar já suaviza a defesa. Aí, guiar e direcionar. E, ao mesmo tempo, ouvir se as nossas escolhas estão certas, estão sintonizadas com o caminho interno do paciente.